Será que só poupa quem ganha muito dinheiro? Sim ou não, hein? Parece que a maioria das pessoas acredita que sim, que para poupar e investir precisa ter muito dinheiro e é para quem tem muito dinheiro. Mas estima-se que 14% da população no Brasil pertence às classes A e B e mais de 50% às classes D e E. A renda dessa fatia social superior aí vai de 10 a 20 salários mínimos, valor 10 vezes maior do que aqueles que estão na camada social mais inferior. E mesmo com essa diferença toda, os mais ricos não são assim tão diligentes na hora de pensar em poupar. Esse é o assunto de hoje, desse episódio de quinta aqui no Investidor em Foco. Tem Ana, tem Martim e tem Ju. Tudo bem, pessoal? Olá, gente. Eu já vou chegar desmentindo a frase da Rê, porque eu não ganho muito dinheiro. Inclusive, se meu chefe estiver ouvindo esse podcast, pode entender como uma conversa que podemos ter, né? Mas eu não ganho muito dinheiro e eu poupo dinheiro, tá? Vamos lá. Momento desabafo no Investidor em Foco. Põe uma trilha, produção. Põe uma Daí daqui trilha. a pouco eu recebo um WhatsApp dele, né? Juliana. Vou acionar minha chefe aqui também. Não, de jeito salário. Olha. Muito bom. Agora eu quero entender. É que eu acho que daí ela não vai te dar aumento, porque você vai deixar de poupar pela chamada do vídeo. Né? Ai, meu Deus. Do áudio. Muito bom. Então, eu queria entender de vocês por que o exemplo nem sempre vem de cima, hein? A Ana trouxe essa provocação. Ana, vai ter que explicar. Pois é, gente, eu escrevi um texto sobre isso, num recorte que eu fiz, na edição mais atual aí da pesquisa Raio-X do Investidor da Ambima, que é a Associação Brasileira aí das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais. E esse recorte, eu quis entender justamente isso. A gente sempre ouve das pessoas que elas não poupam porque elas não têm dinheiro ou porque elas ganham pouco. E a minha curiosidade ao investigar nessa pesquisa e fazer esse recorte, eu peguei ali só a classe A, só para entender um pouco, essa pesquisa, ela é um raio-x mesmo da população geral do brasileiro, né, do Brasil ali, para entender qual é a fotografia daquele período da relação do brasileiro com o dinheiro e também a condição financeira dos brasileiros e como eles andam investindo ou não. E nesse recorte que eu fiz, mostra que 34% das pessoas da classe A não tinham nenhuma reserva financeira no final de 2021. É muita coisa. A gente pode olhar, poxa, mas o outro tanto, 70 e tralalás% tem uma reserva. Mas me chamou a atenção ser aí 34% de pessoas que ganham bem. Então, você falou aí, são pessoas que ganham mais de 20 salários mínimos, né? Parte de 10 salários mínimos e vai aí até o infinito. Essas pessoas têm um elevado grau de instrução, então boa parte delas tem superior completo, são pós-graduadas, elas exercem uma atividade remunerada, e se a gente olhar a média de idade dessas pessoas, que é de 38 anos, mostra que elas estão no auge da vida produtiva. E essas pessoas não têm uma reserva financeira. Já quando a gente olha ali para o outro polo, né, da pirâmide, a gente vê que pessoas que estão ali na classe D e E, gente, né, que é o outro lado, existiam 15,6% das classes D e E, ou seja, tem a renda 10 vezes menor do que esse outro extrato social nosso aqui, que tinham alguma reserva financeira nesse meio período. Então, a despeito dessas pessoas terem que administrar uma escassez absurda na vida delas, quase 16% tinham alguma reserva. E a gente está falando ali do topo das pessoas, né, que deveriam 100% delas poder poupar, porque elas têm uma renda que as capacite para isso, e a gente vê que há um número grande que não poupam. E aí, né, você pode falar, mas, poxa, na pandemia, né, trouxe um problema para todo mundo sentiu aí na pele, a gente sabe que isso teve um impacto em todos os níveis sociais e principalmente nos dois polos, né, aí
do extrato social nosso, mas no final de 2019, ou seja, antes da pandemia, eram quase 30% da classe A que não tinha nenhuma reserva financeira, então não era uma condição tão melhor assim. Então, acho que a gente mostra aí com esse dado, com esse recorte, que a justificativa usada para a gente não poupar está distorcida. Não mostra, de fato, que está muito mais relacionado a comportamento, a atitude frente ao dinheiro, do que propriamente o quanto você ganha. E também uma coisa legal dessa pesquisa, que os mais ricos, ou seja, né, a classe A, tem expectativa pouco realista para o futuro delas. Então, além delas estarem não se preparando no presente, ou seja, não ter uma reserva mínima aí para cobrir as eventualidades que a gente vive falando por aqui, quase 40% acredita que o recurso né, os recursos que as manterão depois que elas se aposentarem virão do INSS. Então, pensa só, 40%, quase a metade, né, das pessoas da classe A acredita que o dinheiro da aposentadoria virá do INSS, 20% acredita que vai precisar trabalhando, ou seja, vai vir do salário, menos de 15% da previdência privada, a gente já falou sobre isso aqui, né, da importância da previdência privada, e esse é o dado que eu mais gosto dessa pesquisa, 9% nem sabe de onde vai vir. Nossa Senhora! Ou seja, a gente está falando de uma fatia rica, possivelmente instruída, que não está nem aí para o planejamento financeiro e nem consegue se projetar no futuro, né? Exatamente, é isso que essa pesquisa mostra aí para gente. Eu tenho alguns comentários aqui. Não sei, desculpa, fala, Júlia. Não, eu ia perguntar, você quer fazer comentário? Eu sempre deixo, né, ali um tempinho, porque eu sei que você e Ana falam bastante, Não, pode fazer a pergunta aí. Então, uma elogio, com certeza. Eu só falo bastante, Ju, eu só falo bastante quando é um assunto do meu interesse. Senão eu sou uma pessoa bastante calada e bastante reservada. Vou guardar isso quando o Martim estiver calado. Momento ele estiver te ignorando. Vou pescar aí, um dia que estiver calado no fórum, já vou saber que tem uma intriga. Quando ele estiver te ignorando, você já sabe. Como dizia a minha avó, da abundância do coração falam os lábios. Nossa, olha só. Momento sinceridade no podcast Investidor em Foco. Produção, outra trilha. Bom, vamos lá então, Martim. Por que os que têm dinheiro não poupam e os que têm pouco conseguem? Bom, eu acho que todos estão sujeitos a vieses aqui, certamente tem vieses aqui, tá? Eu diria que tem uma coisa que, de forma geral, não cheguei a ver algum teste estatístico, mas eu consigo inferir que talvez pessoas de alta renda tenham um nível de otimismo em relação ao futuro um pouco maior. E a gente sabe que o otimismo, né, ele é um sentimento, uma impressão que reduz o nível de poupança, né? Pessoas otimistas que, né, tendem a poupar menos. Aquele que sente falta, portanto sofre, tem dificuldades, passa, ele sabe que podem acontecer problemas, porque os problemas estão muito presentes, e aí ele tende a poupar um pouco mais. Essa é uma possível explicação, tá? Ou seja, poupança como um mecanismo de se proteger contra coisas muito difíceis, né? Quando essas coisas muito difíceis são mais presentes, a pessoa pode poupar mais, tá? Essa é uma, né? Agora, tem um outro fenômeno, no meu entender, que é muito presente em diversos tipos de pessoas, que é muito narrado, muito descrito, que é o viés do presente, que pode ser explicado matematicamente por uma palavra feia aqui, que é o desconto hiperbólico, né, que gera o que a gente chama da inversão de preferências. As três coisas estão bastante juntas, são muito, muito descritas na literatura de finanças comportamentais, né. A questão é a seguinte: as pessoas, de forma geral, prometem muitas coisas, prometem para elas mesmas algumas coisas, tipo, puxa vida, vou começar a fazer regime, vou começar a correr todo dia de manhã, antes de trabalhar, 6 da manhã, 5 da manhã, vou começar a guardar dinheiro, né, e de fato, quando chega a questão
quando chega o X, o ponto de decisão, né, a hora em que a pessoa que prometeu ter uma dieta mais saudável se depara diante de um chocolate, sorte minha que eu não gosto de chocolate, ela opta pelo chocolate. Na hora de acordar, na hora que toca o despertador para sair para correr às 5 ou 6 da manhã, ele muda de opinião, né? Ou na hora em que vai guardar porque recebe o salário, ela prefere gastar na hora que está caminhando. Então, ocorre uma chamada inversão de preferência. A pessoa queria uma coisa, né? Queria dieta, queria atividade física, queria um planejamento mais saudável, mas quando chega o processo de decisão, ela inverte a preferência. Isso é o viés do presente, né? E é a inversão de preferências. Isso acontece exatamente porque o ser humano tende a preferir uma pequena compensação presente a um grande benefício futuro quando essa pequena compensação presente é iminente, né? Isso consegue ser explicado também matematicamente através disso que eu falo, que é o desconto hiperbólico. E isso que dificulta os bons hábitos, né? Que muitas vezes dificulta o hábito até de outras coisas, como o estudo, o esforço desde a criança, né? Os processos de autocontrole, né, que são coisas extremamente importantes dentro da vida das pessoas. Então, eu diria que essas duas, a mistura dessas duas coisas, por um lado, uma coisa mais genérica, que é a questão do viés do presente, e por outro lado, a presença das dificuldades, é que pode explicar esse nível proporcionalmente mais elevado de poupança em pessoas de classes sociais menos favorecidas. Bacana essa tua abordagem, Martim. E assim, quando a gente fala desse assunto, a gente está falando de uma desigualdade gigantesca que não dá para exigir ou para tentar comparar comportamentos, né? Porque a gente está falando de dois extremos. Aqui, se a gente recorta só essa fatia de endinheirados que poderiam seguir aquele conselho que o Martim de vez em quando dá, que é aproveitar quando a maré está alta para organizar financeiramente, para poupar para momentos de maré mais baixa. Tem como criar consciência dessa fatia da população que poderia se preparar melhor através do seu dinheiro, mas que talvez cai no viés do presente, fica por ali e está nessa fatia dos 30 e poucos % que não poupa, Ana? Eu acho interessante o que o Martim traz, e acho que dá uma outra perspectiva mesmo. Eu estava até aqui fazendo algumas anotações a respeito disso. Eu acho que a consciência ela vem desde o contexto e de quando a gente traz um senso de urgência maior. O que me chamou a atenção nessa pesquisa, e foi aí que eu tive interesse em escrever a respeito, é o fato desse otimismo futuro que se tem. Então, quando você traz, Martim, essa coisa de que a gente faz essa inversão de preferências mesmo, é porque também vive numa situação em que a escassez, então a gente está falando aí da classe A, né, a escassez ela está longe de ser uma realidade, portanto, Sim. As pessoas não sentem na pele uma necessidade de mudar o seu comportamento. Então, eu achei brilhante isso que você trouxe, é bastante interessante. Então, se a gente não tem no presente nenhum risco de romper aquela estabilidade que é vivenciada, é difícil a gente trazer um senso de realidade. É a mesma coisa de uma criança que nunca viveu, talvez, uma realidade financeira mais escassa do que os pais da geração anterior. É difícil você explicar para ela, né, na teoria, como se faz aquilo ou como era, porque ela está vivendo uma coisa que ela nem sabe o que é outra coisa, né, como viver diferente. Então, eu acho que trazer um senso de urgência seria melhor. Então, nesse caso, às vezes eu até vejo as publicidades romantizando muito esse aspecto, né, dos riscos da gente viver muito, os riscos da gente não poupar, o fato de que a Previdência Pública não vai ser capaz de suprir essa expectativa, e não à toa a gente vê essas estatísticas cada vez sendo mais engrossadas, né, o caldo dessas estatísticas cada vez fica mais suculento aí por conta disso.
Então, eu acho que trazer um senso de urgência seria melhor. A gente até também já fez um episódio sobre isso, quando a gente falou de longevidade, de envelhecer. Eu acho que é dar um choque mesmo, sabe? Aquele estalo de falar, gente, nossa, ferrou, eu preciso fazer alguma coisa contra o meu futuro. Eu acho que a pandemia, ela trouxe um pouco mais esse senso de urgência. Eu cheguei a ver alguns dados, as pessoas começaram a recorrer mais a seguros de vida, começaram a pensar, tiveram um pouco mais de noção sobre a finitude. Então, acho que isso ajudou um pouco as pessoas darem conta de que, olha, a gente precisa de fato fazer alguma coisa, porque emergências acontecem, crises podem aparecer, pandemias podem bater a nossa porta. Então, obviamente, não estou desejando crises a ninguém, mas eu acho que às vezes a dificuldade que a gente passa ensina muito, e isso pode trazer essa consciência. E acho também, aí, né, falando aqui do trabalho que a gente faz aqui no Investidor em Foco, o trabalho que o Itaú tem feito aí de educação financeira, de consciência, de trazer esse conteúdo, é um pouco para trazer esse senso de responsabilidade e de urgência para que as pessoas comecem, de fato, a pensar melhor no seu planejamento financeiro, porque realmente, se a gente olha num país que você disse mesmo, tão desigual, com pessoas que, assim, vivem abaixo do mínimo necessário, né, do essencial, que não tem acesso nem ao essencial, e a gente vê as pessoas perdendo essa oportunidade, né, pessoas que têm aí condição, perdendo essa oportunidade de poupar, realmente é uma coisa que precisa ser debatida minimamente. Acho super legal isso que você está comentando e me traz uma apresentação que a gente fez um congresso na Ambima, você estava lá, sobre a espiral do aprendizado, a espiral do conhecimento, né? No qual tudo começa com a pessoa tomando consciência de que tem um problema, né? Então, isso vale para qualquer aprendizado, né? O cara que quer aprender inglês, ou quer aprender a dirigir, uma hora ele chega e se coloca, puxa vida, minha vida seria melhor se eu falasse uma segunda língua, ou se eu dirigisse, ou se eu poupasse, né? Só que para ele se dar conta disso, precisa entrar no nível de consciência. Antes disso, a pessoa nem sabe que tem um problema. Então, ela precisa ficar evidente que ela sabe um problema, que ela tem um problema que precisa ser resolvido, porque é muito importante, e só a partir daí que ela pode tomar uma decisão, e essa decisão seria: preciso modificar um hábito, preciso poupar mais, preciso cortar gastos, preciso arranjar uma renda extra, sabe? Coisas desse tipo, que são toda a parte do esforço, né? Então, a pessoa começa a lutar e, no fim das contas, desse processo como um todo, ocorrem os hábitos bons, né? No qual a pessoa já entende, já compreende, as coisas começam a sair mais naturalmente, o planejamento financeiro se torna natural, as escolhas se tornam inteligentes de uma forma muito mais natural, né? Assim como a pessoa que está aprendendo a dirigir, primeiro precisa entender que é bom para ela dirigir, aí ela tem uma motivação para fazer uma mudança, depois precisa tomar uma decisão de aprender, ir na autoescola, né, gastar horas para aprender, e no fim das contas, desse processo final, a pessoa está dirigindo automaticamente, né? Ou seja, passando as marchas, que no início era uma dificuldade, né? Tinha que pensar quanto aperta a embreagem, que hora que entra a segunda, depois de ter colocado a primeira, e aí vai, e aí, no fim das contas, a pessoa faz isso meio que automaticamente. É um processo natural que eu concordo totalmente com você. Ele parte de um processo de entender que há um problema. Nada começa a ser mudado se a pessoa não entende que há um problema, né? Que o fato de não guardar implica implicitamente que ela vai ter que trabalhar todos os dias até o fim da sua vida, e ela não sabe se haverá disponibilidade, por exemplo, de trabalho para gerar renda, né? Tem isso, né? Quer dizer, quando você não poupa, implicitamente a consequência mais natural é essa. Você não vai poder parar de trabalhar durante a sua vida, você vai depender de alguém com sorte, né, que vai querer te ajudar, né, porque não dá para colocar a conta da vida pessoal em outros, né. Então, eu concordo totalmente com essa questão desse estímulo, que pode partir de várias iniciativas de educação financeira que ocorrem, das nossas conversas, da regra do 1369 que a gente criou, de diversas coisas que podem ajudar a dar um choque para a pessoa acordar para a importância de se planejar. E lembrei de uma coisa que agora que a gente falou naquele episódio sobre os conselhos de vó, dinheiro não dá em árvore, né, gente? Ele um dia
esgota se a gente não cuidar bem dele. É verdade. E a árvore tem que regar. E tem muito, eu acho, que quando a gente está falando acho que dessa pesquisa, e acho que é até a forma como eu encerrei a coluna, que eu digo o seguinte, né, que esse dado, ele mostra, principalmente esse aí, né, de que quase 16% das classes D e E tem algum investimento financeiro, a despeito de toda a escassez mesmo que essas pessoas têm que administrar, esse dado mostra, assim, que ele é resultado, não é de muito dinheiro, é de disciplina, é de renúncia, é de consciência nas escolhas, inteligência nas decisões financeiras, e tem uma coisa que aí sim, eu acho que é uma característica social e uma influência que, queiramos ou não, a gente acaba sendo afetado por ela, é que o exemplo, ele vem mesmo daquilo que se é e daquilo que se faz, e não necessariamente daquilo que a gente aparenta querer ser, né? E quando a gente está falando aí dessa camada aí, que não tem essa consciência da importância de investir, e que o viver, o presente, o consumir, o bem-estar do que a renda alta pode proporcionar, é muito transitório, né? E essa urgência, ela precisa ser trazida porque, de novo, a gente já gravou um episódio aqui falando de heróis, não é esperar que essas pessoas sejam um exemplo para todo mundo, mas ao menos que eles se confrontem com a realidade para que esses números mudem. Muito bom, gente. Eu ia fazer uma pergunta que vocês já responderam, então queria ver se a Rê tem mais algum ponto aqui. Não, eu estava aqui refletindo sobre tudo que a gente estava falando aqui, sobre o quanto eu acho que as pessoas precisam aproveitar essas oportunidades olha o quanto é privilégio de quem tem possibilidade de poupar parte daquilo que ganha, né? É um privilégio de poucas pessoas e me admira ter quem não aproveite, assim. Eu sempre tento olhar para isso como oportunidade da gente se preparar para momentos que talvez não sejam tão favoráveis e a gente não está livre deles, não interessa o quanto de dinheiro a pessoa tenha, o quanto ela ganhe todos os meses. Eu acredito que ninguém está livre de momentos de escassez. Então, acho que é um aprendizado que a gente pode exercitar, assim, de tentar usar os bons momentos para também se preparar para aqueles não tão bons. Se conserta o telhado nos dias de sol, minha gente. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Muito bom, gente. Mais um episódio em muita boa companhia de vocês aqui. Até muito o próximo. Legal. Até eu posso fazer um comentário? Eu acho muito legal que quando a gente faz esses temas que são mais de reflexão, até o nosso tom de voz vai mudando ao longo do episódio, né? Então hoje foi um típico caso como esse. A gente fica ali pensativos e vai falando e pensando e refletindo tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo, é isso mesmo. É bem isso mesmo. Muito bom, gente. Sempre um prazer. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente nessa reflexão de hoje, desse episódio de quinta. A gente espera vocês na semana que vem de novo, viu? Estamos por aqui e contamos com a sua audiência. Até lá!